Beleza, não sei por que Atos, mas está lá na leitura Atos. Em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e ensinar. Isso daqui é Lucas, né? Até o dia em que foi levado aos céus, depois de ter dado as instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Depois desse sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis do que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhe acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes essa ordem: Não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual falei a vocês. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é nesse tempo que vai se instaurar o reino de Israel? E ele lhes respondeu: Não compete a vocês saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu para a sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. É verdade, aí estamos até hoje pregando sobre glória a Deus, sobre Jesus. Tendo dito isso, foi levado às alturas, enquanto eles olhavam, e uma nuvem cobriu a vista deles. E eles ficaram com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia. De repente surgiram diante deles 2 homens, vestidos de branco, que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Esse mesmo Jesus que dentre vocês foi levado aos céus voltará da mesma forma como o viram subir. Então eles voltaram para Jerusalém, vindo do monte chamado das Oliveiras, que fica perto da cidade, cerca de 1 quilômetro. Quando chegaram, subiram ao aposento onde estavam hospedados. Achavam-se presentes Pedro, tio João, Tiago e André, Filipe, Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote e Judas, filho de Tiago. Esse Judas não é o Judas que traiu, né? É o outro. Todos eles se reuniram sempre em oração, com as mulheres, inclusive Maria, a mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Naquele dia, Pedro levantou-se entre os irmãos um grupo de cerca de 120 pessoas e disse: Irmãos, é necessário que se cumprisse a escritura do Espírito Santo. Pela boca de Davi, que o Espírito Santo predisse por boca de Davi, a respeito de Judas, que serviu de guia aos que prenderam Jesus, no caso do que traiu. Ele foi contado como um dos nossos e teve participação neste ministério. Com a recompensa que recebeu pelo pecado, Judas comprou um campo. Ali caiu de cabeça, seu corpo partiu ao meio e as suas vísceras se derramaram. Todos em Jerusalém ficaram sabendo disso, de modo que a língua deles esse campo passou a ser chamado de Aceldama, isso é, campo de sangue. Isso é interessante, né? O pessoal acha que Judas morreu enforcado, mas não. Aqui em Atos você vê que ele comprou o campo e tentou se enforcar. Mas ali que fala, ali de cabeça, seu corpo partiu ao meio e as suas vísceras se derramaram. Por isso que é discutível, né? O pessoal discute se Judas foi para o inferno e tal, porque você pode pensar que ele não morreu enforcado, né? Então ele não morreu como suicida, porque ele tentou se enforcar. Então, tipo, o galho quebrou, que dá a entender, e o corpo dele caiu e pum, ele morreu, o corpo partiu lá. Por isso que o pessoal fica... Tem aqueles que acreditam que ele possa ir pro céu e tal. Cara, isso não se discute por mim, né? Céu, inferno, o próprio Jesus falou, tira a viga do seu olho, foca no seu. As únicas pessoas que a Bíblia diz, né, que a gente pode afirmar que foi pro céu, são os heróis da fé. Eu acho que é Sansão, eu acho que é herói da fé, né, ele chama. Abraão, eu acho que tá Sansão, Abraão, acho que Davi, tem um povo assim, são os heróis da fé, ou seja, terminaram concluindo a carreira. Outro também é Paulo, né, dá pra entender, dá-se muito a entender completamente que ele foi pro céu. Deus não afirma, né? Ele foi e tal. Mas, pô, ele fala, terminei a carreira, ele escreveu o negócio. Então, lógico, todo mundo 100% de chance de ir pro céu. Mas mesmo assim, a gente não pode ficar, Judas tentou se matar, mas ele não morreu se matando. O galho quebrou, ele caiu. Então, ele não morreu suicida, né? Teoricamente. Mas o ser humano, a gente é tão arrogante e egocêntrico que a gente quer ficar resposta pra tudo. Quando você for pro céu, você pergunta a Deus, cara. Até aqui, só saiba que você é pecador e faz o básico. Por que prosseguiu Pedro? Porque, prosseguiu Pedro, está escrito no livro de Salmos: Fique deserto o seu lugar, e não haja ninguém que nele habite, e ainda que outro ocupe o seu lugar. Portanto, é necessário que escolhemos um dos homens que estivessem conosco durante todo o tempo que o Senhor Jesus viveu entre nós, desde o batismo de João até o dia em que Jesus foi levado dentre nós às alturas. É preciso que um deles seja conosco testemunha da sua ressurreição. Então, indicaram 2 nomes: José, chamado Barsabás, também conhecido como Justo, e Matias.
Depois oraram: Senhor, tu conheces o coração de todos. Mostra qual dos dois tem escolhido para assumir esse ministério apostólico que Judas abandonou, indo para o lugar que ele era devido. Então tiraram sorte e a sorte caiu sobre Matias. Assim, ele foi acrescentado aos 11 apóstolos. E é uma pergunta que é interessante para fazer com o jovem. Dos dois discípulos, um foi escolhido no lugar de Judas? Qual era o nome dele? Muita gente não sabe que era o Matias. Então, porque Matias ele nem é tão citado tal, porque tá mais para os Atos, né? Não tá no Mateus, Marcos, Lucas e João, que o pessoal mais conhece. É isso, glória a Deus, então. Atos é muito da hora de ler e você acompanha. E nossa, não tem tanta descrição como Êxodo. Então não é mais da hora, né? A Bíblia toda é importante, mas é mais leve de ler. Glória a Deus. Então, isso. Aleluia.